Bom dia, primeira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 26/11, aula de literatura, estaremos dando continuidade ao conteúdo sobre arcadismo ou classicismo, século XVIII. Na nossa última aula da semana passada, eu iniciei com vocês essa nova escola literária, o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo. Então, nós comentamos a origem do arcadismo. Vamos fazer, então, rapidinho umas lembranças, vamos trazer algumas lembranças, vamos fazer uma revisão, vamos dizer assim, trazer algumas lembranças do que nós vimos na semana passada. Nós vimos que o arcadismo ele teve origem numa região da Grécia chamada Arcádia, uma região conhecida como região mitológica. Era uma região considerada onde os pastores iam para levar os rebanhos, né, e ali eram agraciados pelo Deus, como uma forma de produzirem poemas, expressarem seus sentimentos, suas emoções. Então, há toda uma história mitológica por trás dessa ideia do arcadismo. Então, faz referência a essa região aí do Peloponeso chamada Arcádia. Também é conhecido como neoclassicismo ou novo classicismo, porque ele herda aí algumas características do classicismo. Nós já vimos o classicismo no século XV e observamos, né, e vamos relembrar aí, que ele é considerado o período mais perfeito da história dentro das artes e da literatura. Havia toda uma preocupação com a organização, com a estrutura poética, com o belo, com a perfeição. Então, essas características são resgatadas agora com o classicismo. Ao uso de expressões latinas, referência mitológica, por isso que esse período também é chamado de neoclassicismo, novo classicismo. No Brasil, o arcadismo teve início em 1768, com a publicação de um livro chamado Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa. Antes disso, ele já havia se desenvolvido em Portugal, mas veio para o Brasil com o objetivo de retratar os costumes do interior do país, visto que o barroco ele compreendia ali aquele processo de urbanização, de organização da cidade da Bahia, então era um período totalmente urbano, e o arcadismo veio para retratar esse lado rural do país. Veio com o objetivo de mostrar que as pessoas precisavam de buscar um ambiente mais tranquilo, de lutar por uma paz interior, por isso que se abandona toda aquela vida na cidade e se foge para o campo. A primeira característica do arcadismo é essa: fugir da cidade e ir para o campo. O campo é apontado aí para a gente como o lugar perfeito e ideal para se viver. Por isso que duas temáticas são destacadas aí no arcadismo. Primeiro, a exaltação da natureza, que é a questão ali do bucolismo. O bucólico é esse ambiente campestre considerado o modelo ideal para se viver. E a segunda característica é a ideia do pastoralismo, que é a harmonia entre os homens e os animais. Como que isso influencia dentro da história do arcadismo? Os poetas, eles adotam pseudônimos, ou seja, falsos nomes, como uma forma de buscarem uma vida mais simples, visto que ser poeta, ter o rótulo de poeta, demonstrava aí um certo status social. Então, os poetas dessa época, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, abandonam esse rótulo de poeta e tornam-se, portanto, pastores. Suas obras são assinadas assim, o Pastor Dirceu, o Pastor Glauceste, como uma forma deles mostrarem que defendiam, que queriam, que precisavam de uma vida mais simples. Por isso, adotam essa profissão de pastores. Vale destacar também que, com relação ao período histórico, o que aconteceu nessa época aqui foi a época da Inconfidência Mineira. E os nossos poetas, os nossos escritores árcades, eram líderes inconfidentes. Portanto, adotar um pseudônimo pastoresco era uma forma também de, vamos dizer assim, se esconder, né, fugir da perseguição política. Então, eles acabaram usando a ideia do pastoralismo com dois fins. Primeiro, para buscar a simplicidade. Segundo, como uma forma também de ocultarem a sua verdadeira identidade, de fugirem aí da perseguição política. Com relação às características, a gente observou que o arcadismo é totalmente oposto ao barroco. Por quê? Nós temos aqui no arcadismo uma preocupação maior com o campo, maior com a paisagem. Se lá no barroco nós tínhamos toda uma preocupação com a subjetividade, com o sentimentalismo, aqui no arcadismo isso não acontece. Nós temos escritores mais preocupados
com a paisagem, mais preocupados com a busca da vida simples e deixam de lado os sentimentos, a subjetividade, o sentimentalismo, né, a expressão do eu. Então, nós temos aqui muito mais objetividade do que subjetividade. O amor se torna um amor galante, marcado pela racionalidade. Ou seja, eu comentei com vocês que quando nós vimos no Barroco, a mulher sempre era vista como anjo, como aquela que despertava desejos, e o que importava era a figura feminina. Aqui no arcadismo, não. O campo, a paisagem, a natureza torna-se, vamos dizer assim, o auge da descrição, o auge da exaltação do poeta. E a mulher, né, a figura feminina, a musa inspiradora, ela é apenas um elemento ali dentro. Então, o que se sobressai é a natureza, numa ideia macro, e dentro da natureza a presença feminina, numa ideia micro. Ou seja, a natureza por si só já é bela. E a mulher se torna bela porque está dentro da natureza, dentro da paisagem, está em contato com a natureza. Então, nós temos aqui um amor marcado pela racionalidade, ou seja, a presença feminina na vida do poeta, na vida do eu lírico, é apenas como algo para enfeitar a paisagem, é apenas como uma necessidade de entrar numa vida social em que a presença da mulher é importante, em que é necessário o homem ter uma companheira. Nós vamos observar em vários poemas do escritor Tomás Antônio Gonzaga que ele diz para Marília, né, que é a musa dele, vamos morar juntos e viver no campo, juntos nós seremos felizes, se você vier morar comigo no campo, lá encontraremos a felicidade. Ou seja, não há uma preocupação em saber se naquele momento o amor é correspondido. O que ele diz é que, morando no campo, vivendo juntos no campo, o amor irá acontecer. Então, a ideia de perfeição de vida, de perfeição de estilo, vamos dizer assim, ela vem não pelos sentimentos, mas pelo contato com a natureza, pela forma de se viver em meio à natureza. Outra característica importante que nós vimos na semana passada foi o convencionalismo amoroso, que é mais ou menos a continuação do que nós vimos do amor galante. Ou seja, é convencional ter uma musa inspiradora, é convencional apontar as belezas da mulher sem fazer ela se sobressair à natureza. Primeiro a natureza, depois a presença feminina. Por isso não temos aquelas emoções, né, aquele sofrimento que a gente via lá no Barroco, que nós identificamos lá no trovadorismo. E nós paramos exatamente aqui, no uso das expressões latinas, que eu comentei com vocês, que é uma característica herdada do classicismo e que é uma característica que começou a se desenvolver lá no Barroco. Nós vimos no Barroco, na figura do Gregório de Matos, a preocupação com o carpe diem, viva intensamente cada momento. Na poesia filosófica de Gregório de Matos, nós vimos toda uma preocupação do poeta com a questão da efemeridade, da passagem do tempo, em demonstrar que a vida é passageira e que, portanto, precisamos aproveitar cada momento. Então, essa expressão carpe diem, que é a primeira expressão que nós vamos estar analisando, é uma expressão que surgiu lá no Barroco, mas ela vai ganhar o auge aqui no arcadismo. Carpe diem trabalha com a ideia de aproveitar o dia e a vida enquanto é possível. Ela é retomada pelos poetas árcades e faz parte do convite amoroso, quando o poeta, né, ou o pastor convida a sua amada, a sua musa inspiradora para aproveitar a vida no campo, aproveitar o que lhe falta, né, o que lhe resta, desculpa, de vida com ele no campo. Então há uma adaptação da ideia de viver intensamente cada momento para a realidade dos escritores, dos poetas árcades, que é aproveitar a vida intensamente, viver cada momento intensamente, onde? No campo, em contato com a natureza. A segunda palavra que é muito utilizada e que também é uma característica primordial do arcadismo é o fugere urbem, que significa fuga da cidade. É defendido pelos poetas árcades quando eles abandonam aquela vida na cidade e vêm para o campo, buscando assim uma vida simples, natural, uma vida em total contato com a natureza, despojando-se das riquezas, do luxo que havia na cidade. Aurea mediocritas seria a ideia de uma vida medíocre, materialmente mais rica em realizações espirituais.
Não pensem em medíocre, como nós observamos, ou como a gente fala no dia a dia, né? Em medíocre no sentido de egoísta, né? Sem muita importância. A palavra medíocre aqui é usada no sentido de simplicidade. Então, o que os poetas buscavam era uma vida pobre, vamos dizer assim, né? Sem luxo, entretanto feliz. Havia uma preocupação com a áurea, com o ambiente de simplicidade. A busca mais pelo espiritual do que pelo material. Se eu posso viver tranquilamente no campo, em contato com a natureza, mesmo que é numa situação de pobreza, sem luxo, isso é mais importante do que viver uma vida agitada, cheia de dificuldades, de problemas na cidade, em que eu não consiga a paz interior. Então, essa ideia de áurea medíocre seria exatamente esse ambiente aí medíocre, mas no sentido de simples. Inutia truncati. Inutia truncati foi uma expressão muito usada porque partia do princípio de eliminar tudo que é inútil. E para os poetas árcades, o que era inútil? O luxo, a preocupação com os bens materiais. Se eles buscavam uma vida simples, o que era considerado inútil para eles era a riqueza, era os valores materiais, era a vida na cidade, era aquela movimentação na cidade que acompanhava ali, entre aspas, né, vamos dizer assim, a moda, os costumes, o desenvolvimento social, o status social. Então, inutile truncati parte desse princípio, cortar tudo que é inútil. E por último, o locus amoenos, que é considerado o lugar, né, ameno e tranquilo, que é exatamente a referência ao campo. Se vocês observarem, todas as 5 expressões latinas usadas nessa época, todas elas convergem para o mesmo objetivo, que é exatamente qual? O bucolismo no centro, que corresponde à vida ideal no campo. Então, eu tenho o bucolismo. No bucolismo, que é a vida perfeita no campo, eu aproveito bem o dia com o carpe diem, eu aproveito ali a minha vida porque eu fugi da cidade, porque eu estou no campo, portanto, eu busco um ambiente, né, uma áurea tranquila, uma paz espiritual. Então, eu elimino aquilo que não é útil e transformo aquele ambiente num lugar ameno e tranquilo. Então, observem que todas as 5 expressões, elas convergem para a característica maior do arcadismo, que é o quê? O bucolismo. Então, toda vez que vocês ouvirem a expressão bucolismo, bucólico, estamos fazendo referência ao arcadismo. É o único período literário que trabalha com essa ideia do bucólico. Lá na frente, no século XIX, vocês irão estudar o naturalismo. E é interessante destacar que quando a gente pensa em naturalismo, a gente pensa logo em natural, natureza. Mas nada tem a ver. O único período literário que trabalha exatamente com essa ideia de contato com a natureza para uma busca da paz interior, essa preocupação em ter a natureza junto de si, é o arcadismo. Ok? Até aqui? Certinho? Então, dando continuidade aqui, eu já até comentei esse quadro com vocês, mas vamos revisar aqui. É interessante a gente destacar que o arcadismo ele veio como uma proposta de oposição ao barroco. Então, ele veio como uma ideia de opor-se aos ideais barrocos. Por exemplo, se no barroco eu tinha toda uma preocupação com o ambiente urbano, e isso acontece na cidade da Bahia, no arcadismo eu já tenho foco no ambiente rural, em Minas Gerais. O arcadismo ele é todo pagão, ele defende o paganismo, ou seja, ele retoma a ideia da mitologia grega. Então, nós teremos em vários momentos a descrição dos deuses, das ninfas. A linguagem do arcadismo é muito mais simples do que a linguagem rebuscada do barroco. Porque o ideal de vida simples, que é o que eles buscavam, a simplicidade, exige também que a linguagem seja mais acessível, seja mais fácil, melhor compreendida. E o arcadismo ele é marcado pela razão, pela objetividade. Então, nós temos um sentimento, vamos dizer assim, entre aspas, mais racional, preocupado muito mais em dizer que há amor do que em descrever o que é o amor, do que em expressar o que realmente é o amor. Com relação ao arcadismo no Brasil, nós teremos 2 representantes que irão se destacar, que primeiro merecem destaque aqui, que serão também reconhecidos por sua participação política. Primeiro é o Cláudio Manuel da Costa, que foi o nosso primeiro escritor,
que escreveu a primeira obra do arcadismo, e o segundo foi o Tomás Antônio Gonzaga. São os dois escritores que ganham destaque, entretanto, nós tivemos outros que também produziram, só não ganharam uma repercussão tamanha como o Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Pessoal, até aqui, ok? Posso entrar, então, na parte dos poetas? Estão acompanhando aí? Posso dar continuidade? Ok. Só tem Gustavo na sala? Ah, Arthur tá aí também. Bom dia, Arthur. Ok, então. Bom dia, Murilo. Estão acordados aí, né? Achei que só tinha Gustavo na sala. Então, vamos lá. Tomás Antônio Gonzaga é o escritor conhecido como Dirceu, né? O pastor Dirceu. Adotou esse pseudônimo. Ele é nascido no Porto, em Portugal, de pai brasileiro, estudou na Bahia e formou-se em Coimbra. É interessante a gente destacar que ele tornou-se escritor, mas ele é formado em Direito. Então, ele tem todo um conhecimento ali de leis, todo um conhecimento ali de ordem social, o que não o impede de lutar contra o governo, né? De tornar-se um dos líderes da Inconfidência Mineira. Ele foi designado ouvidor de Vila Rica, envolveu-se no processo da Inconfidência, foi preso em 1789 e 3 anos depois, em 92, foi condenado ao degredo em Moçambique, onde se casou com uma rica herdeira, Juliana Mascarenhas. É interessante também te chamar a atenção aqui para o fato de que ele foi degredado. Como nós veremos a seguir, Cláudio Manuel da Costa ficou preso na Bahia. Por quê? Na Bahia, não, perdão, em Minas Gerais. Por que que um foi para a prisão e o outro foi degradado? Observem que há toda uma situação social, financeira aqui, que permitiu isso a Tomás Antônio Gonzaga, né? Pai brasileiro, formado, jurista, ouvidor de Vila Rica. Então, esse status social aí pesou na hora da condenação. Na África, ele recuperou a fortuna e a influência perdida e morreu provavelmente em 1810. Destacando também que essa Juliana Mascarenhas aqui foi considerada ali uma espécie de segundo amor na vida dele, porque ele foi apaixonado por Marília, que é a sua musa inspiradora. A história de Gonzaga é a seguinte: ele apaixonou-se pela jovem Maria Joaquina Doroteia de Seixas, escreveu para ela os seus poemas, dedicou os poemas a ela, né, chamando-a de Marília. Ela era a sua pastora, ele chama ela de pastorazinha, né, a minha pastorinha, são as expressões que ele usa. Então, nós temos Tomás Antônio Gonzaga, que é o Dirceu, e a Maria Joaquina Doroteia, que é a Marília. E ele apaixona-se por ela e escreve os seus poemas para ela, chamando-a para viver com ele, convidando-a para se casarem, para viverem no campo. Só que há uma diferença de idade muito grande, né? Ela tem, se não me engano, na época, 16 para 17 anos, ele já tem 40 anos. Então, a família não permite o envolvimento entre os dois. Assim como a família também desconfia de que ele está envolvido nesse processo da Inconfidência Mineira. Então, não há a realização amorosa entre os dois. Quando ele foi degradado para Moçambique, de lá ele ainda escreveu vários poemas para ela, que ficaram conhecidos como Memórias do Cárcere, Liras do Cárcere, que foram poemas escritos na cadeia, mas que nunca chegaram para ela aqui em Minas Gerais. Anos e anos depois da morte dele, que se teve conhecimento desses poemas e foram publicados em um outro livro chamado Liras do Cárcere. Então, como ele ficou sozinho, sem Marília por perto, ele acaba conhecendo essa Juliana Mascarenhas e casando-se com ela. Mas todos os poemas de amor dele, né, e aquele amor racional, são dedicados a essa Maria Doroteia. Tomás Antônio Gonzaga, ele torna-se importante para a gente porque ele produz tanto poesias, né, poemas líricos, como poesia satírica. Ele ganha repercussão com essas famosas cartas, né, de amor escritas para Marília, em que ele publica num livro chamado Marília de Dirceu, e a poesia satírica na sua famosa obra Cartas Chilenas. As cartas chilenas são, na verdade, poemas escritos em versos decassílabos, e observem que são cartas escritas em forma de poesia. Nós não temos nessa época ainda a produção de romances, de contos, o desenvolvimento é só da poesia, não há prosa. E esses poemas circularam em Minas Gerais, nos poucos anos antes da Inconfidência Mineira, e nós temos ali um poema satírico
em que o poeta, né, o eu lírico no caso, ele satiriza os desmandos do governador de Minas. Entretanto, ele coloca como a pessoa de quem ele está falando mal é o governador do Chile, por isso que são cartas chilenas. Então, ele usa toda uma comparação, uma analogia, e ele critica os desmandos do governador do Chile, em que ele chama de fanfarrão Minésio, que na verdade faz referência ao governador de Minas na época, que era o Menezes, e ele vai dizendo que no Chile acontecia isso, na cidade de Santiago acontecia isso. Entretanto, ele está fazendo referência exatamente a Minas Gerais. É só uma forma dele disfarçar essa crítica ao governo. Tomás Antônio Gonzaga, ele torna-se importante dentro desse processo de inconfidência, porque ele aproveita também a questão dos seus conhecimentos jurídicos e a oportunidade que ele tem de produzir poesia dentro dessa questão aí da sátira, como uma forma de criticar esses problemas sociais que aconteciam na época, que culminaram na famosa Inconfidência Mineira. Então, ele torna-se um dos líderes da Inconfidência e ele tenta unir essa questão política junto a essa questão poética da qual ele também está inserido. Eu trouxe aqui um trechinho de um dos poemas de Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, só para a gente observar como que o poeta dirige-se à sua amada. O primeiro verso diz assim, ó, eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, mar fluobela, graças à minha estrela. Observem que ele começa dizendo, eu, Marília, não sou alguém que guarda o gado alheio, que viva trabalhando para outras pessoas. Eu tenho as minhas próprias ovelhinhas, eu tenho o meu próprio rebanho, eu mesmo tenho condições de produzir o meu legume, a minha fruta, o meu azeite, eu tiro o leite das minhas ovelhinhas, eu produzo a minha própria lã, as minhas roupas de lã, eu retiro a própria lã das minhas ovelhinhas. Ou seja, ele está tentando demonstrar para Marília, quando ele diz graças à minha estrela, elogiando a si mesmo e a sua pessoa, ele diz a Marília o quê? Que ele tem uma vida tranquila, que ele tem condição de viver em paz no campo. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado. Olha a ideia da passagem do tempo, da efemeridade. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Ou seja, eu já sou mais velho, entretanto, eu ainda não morri. E aqui nós temos bem nítido quando ele diz para Marília que ele sabe da condição dele de ser uma pessoa mais velha do que ela. Mas os pastores ainda o respeitam. E esses pastores aqui, poderíamos dizer, os poetas, as pessoas que entendem de cultura, de literatura, respeitam os meus escritos. Com tal destreza, toco a sanfoninha, desculpa, que inveja até me tem o próprio alceste. Ao som dela, concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Então, ele ainda diz que ele é bom no toque, da sanfoninha e no canto, e que ninguém precisa consertar a letra dele. Observem que, em contato com a natureza, o poeta, o eu lírico aqui, descreve-se como uma pessoa que é perfeita. Ô, Marília, olha só como eu sou. Olha como eu sou perfeito para você. Eu sei tocar, eu sei cantar, eu vivo no campo, eu tenho as minhas ovelhinhas, eu consigo produzir a própria lã e criar as minhas roupas, produzir as minhas roupas. Eu produzo o meu vinho, produzo legumes, produzo frutas, produzo meu próprio azeite, Então, o poeta já deixa nítido aí pra gente, o eu lírico, no caso, que ele está passando para Marília uma ideia de segurança. Eu sou uma pessoa ideal para viver com você. E aí ele diz ainda, eu nem canto letra que não seja minha. Ele ainda compõe letras musicais. Marília Bela, graças à minha estrela. Então, Marília é bonita. E ele dá graças a tudo que ele tem, não deixando de exaltar a si próprio, não deixando de observar e chamar a atenção de Marília como ele é uma pessoa ideal para viver, como a vida que ele leva no campo é uma vida perfeita. Esse poema aqui deixa bem claro para a gente a ideia da poesia lírica, a exaltação do campo, a ideia do bucolismo,
a preocupação aqui em chamar a mulher amada, né, a musa inspiradora, para viver no campo, a descrição com os elementos da natureza. Nós observamos também aí uma linguagem bem mais simples que a linguagem do barroco, né, a preocupação com os detalhes, a preocupação com as coisas simples, em colocar-se, vamos dizer assim, como alguém totalmente dependente da natureza. Isso é marca da poesia Árcade. Nosso segundo escritor é o Cláudio Manuel da Costa, que utiliza o pseudônimo de Glauceste Saturnio. É considerado um dos maiores poetas brasileiros do período colonial. Ele ganha destaque aqui porque ele foi o primeiro poeta brasileiro a tratar a ideia de exaltação da terra natal. A ideia aí de patriotismo, de chamar atenção para a sua terra, a ideia de nacionalismo. Por isso que ele é considerado um dos maiores poetas brasileiros desse período. Em Portugal, ele entrou em contato com as ideias iluministas e iniciou sua carreira literária publicando pelo menos 3 poemas. E em 1773, ele adota o nome Árcade de Glauceste Saturnio, vindo para o Brasil e passando a fazer parte ali da Arcádia, né, que acontecia aqui, ingressando também nesse movimento Árcade junto com o movimento de Inconfidência Mineira. Ele participa ali ao lado de Tiradentes, e naquele mesmo período ele compõe, né, produz também um poema chamado Vila Rica, que torna-se um dos poemas mais conhecidos dele, em que ele exalta a cidade de Vila Rica. Mas o poema, apesar de ser escrito em 1773, só é publicado em 1839. Talvez por essa questão do envolvimento dele com a política, com a Inconfidência Mineira, esse poema acabou sendo deixado de lado, sendo esquecido aí. Esse poema Vila Rica, ele traz para a gente toda uma preocupação do poeta em exaltar o seu berço, em mostrar que a cidade onde ele nasceu, a cidade, né, que é considerada a sua terra natal, é um elemento, é um local, é uma paisagem, vamos dizer assim, a ser exaltada. E ele coloca a Vila Rica como se fosse exatamente um quadro belo, descrito ali com suas paisagens naturais. Então, torna-se para a gente uma característica diferencial que dá início aí a uma preocupação dentro da literatura no Brasil, porque ainda não havia acontecido isso, uma preocupação dentro da literatura brasileira em exaltar a terra natal. Guardem isso, porque em 1836, mais à frente, nós iremos comentar e retomar essa ideia aí da nacionalidade, da exaltação da terra natal. Cláudio Manuel da Costa foi um poeta de técnica apurada, um escritor que procurou equilibrar sua forte vocação barroca ao estilo neoclássico. Como assim ele tinha uma preocupação, uma vocação barroca e ele juntou ao estilo neoclássico? Quando ele começou a produzir, ele ainda usava aquela linguagem rebuscada do barroco. E aos poucos ele vai entrando nesse estilo Árcade, nesse estilo neoclássico, buscando uma linguagem mais simples. O poeta mineiro também introduziu em seus textos elementos locais, como eu acabei de falar para vocês, descrevendo paisagens e expressando um forte sentimento nacionalista. A musa inspiradora de Cláudio Manuel da Costa é a Nise. Nós vamos ver em vários momentos ele referindo-se a Nise. Uma curiosidade é que o Tomás Antônio Gonzaga, ele dedica os seus poemas para sua musa Marília, que é a Maria Doroteia, que eu já contei para vocês a história, que é uma pessoa real. Ele só muda o nome dela, né? Adota também para ela um pseudônimo, um falso nome, mas a Marília faz referência a uma pessoa real. Enquanto a musa de Cláudio Manuel da Costa, ela não existe. A Nise, ela é criada, ela é uma invenção do autor. Nós veremos em vários momentos o Eurico exaltando essa Nise, mas ela não existe, não é uma mulher real. Ela é uma imagem criada, algo da imaginação do poeta para se transformar em sua musa inspiradora. Ponto final. Ela não existe. Ok? Esse poema aqui, Sonetos, número 10, e vale destacar que Cláudio Manuel da Costa, ele tem uma preocupação muito grande em produzir os sonetos, que é, na verdade, uma característica do classicismo, né? Então ele se preocupa muito com isso, ele produz dentro daquela estrutura do soneto, preocupando-se com as rimas, e a maioria dos seus poemas estão nessa forma de soneto. Nesse poema aqui, ele demonstra sua preocupação com o ambiente campestre, exaltando também as belezas desse local.
Eu ponho esta sanfona, tu, Palemo, porás a ovelha branca e o cajado. E ambos, ao som da flauta, magoado, podemos competir de extremo a extremo. Observem que ele está colocando aqui que enquanto ele toca a sanfona, o tal do Palemo ali trabalha, cuida das ovelhas, né? Com seu cajado, cuida das ovelhinhas. E ambos, ao som da flauta, vão competindo ali. Seria uma ideia de competição poética. Principia, pastor, que eu te não temo, indas que sejas tão avantajado no cântico amebeu. Para louvado escolhamos, embora o velho alcemo. Que esperas? Toma a flauta, principia. Eu quero acompanhar-te. Os horizontes já se enchem de prazer e de alegria. Parece que estes prados, né, prados são campos, e estas fontes já sabem que é o assunto da porfia. Nise, a melhor pastora desses montes. Aqui nós temos o poeta convidando esse Palemo aí para disputar com ele, vamos dizer assim, quem produzia um poema mais inspirador, quem conseguia produzir uma poesia, e ele chama de cântico, né? A ideia ali da poesia que aproxima-se a uma música, a uma melodia no campo. Então ele convida esse Palemo para produzir poesia, tipo uma disputa poética. Ele diz ainda que o som da flauta, e aí vocês pensem já naquela ideia de que os poetas, né, os pastores eram inspirados por deuses, por isso que o tempo todo nós temos referências aqui a elementos, né, que relembram a mitologia grega, como a própria flauta, que é a flauta do deus Pan, o cântico amebeu, alcemo, que faz referência a deuses gregos. Então nós temos toda uma preocupação aqui em mostrar que eles estão sendo agraciados pelo som da flauta e a partir dali irão produzir uma poesia que demonstra a sensibilidade deles com relação ao campo. E ele termina dizendo que o assunto ali maior é observar que Nisa é a melhor pastora dos montes, ou seja, Nisa é a musa que domina aquele ambiente, é a imagem feminina que predomina naquele ambiente. Se nós tivemos aqui dois escritores que ganharam essa repercussão dentro do arcadismo brasileiro pela produção poética, nós também temos em um cantinho, vamos dizer assim, porque não ganharam tamanha repercussão dentro do período do arcadismo, dois escritores que produziram na mesma época, mas que não produziram poesias, nem líricas, nem satíricas. A gente diz que, quando falamos de arcadismo no geral, os dois nomes que se sobressaem são Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Eles representam para a gente o ideal de produção arcade. Entretanto, nós tivemos de diferencial dentro do arcadismo, e talvez porque as características fujam um pouquinho de tudo que nós vimos até agora, dois escritores que produziram epopeias. Imaginem, nós vimos epopeias onde? Lá atrás, né? Quando a gente comentou do gênero épico. E nós tivemos aqui, no século XVIII, dois escritores no Brasil que resolveram produzir epopeias. Então, antes da gente entrar nesse campo aqui, nesses comentários, lembrar que, no geral, quem representa para a gente o arcadismo brasileiro são esses dois poetas, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. O Basílio da Gama e o Frei de Santa Rita Durão, eles ficaram conhecidos não por produzirem dentro das temáticas do arcadismo, mas por produzirem epopeias. E por que a gente os estuda dentro do arcadismo? Porque eles produziram nessa época. Deu para entender, pessoal? Eles produziram dentro da época do arcadismo, mas não produziram poesias árcades, não produziram obras que retratassem as características do arcadismo. Então é algo novo, são as duas primeiras epopeias publicadas aqui no Brasil, né? José Basílio da Gama traz para a gente a melhor realização no gênero épico no arcadismo brasileiro, e até mesmo no Brasil é a primeira epopeia que surge, a obra O Uruguai, retrata a luta dos portugueses e espanhóis contra índios e jesuítas que, instalados nas missões jesuítas do atual Rio Grande do Sul, não queriam aceitar as decisões do Tratado de Madrid. O poema é um marco na literatura brasileira, representando aí para a gente uma quebra com o modelo clássico do poema épico, porque além de ser uma epopeia, além de ser um poema épico, ele também traz características do próprio poeta Basílio da Gama. Então ele modifica aquela ideia ali da epopeia que se tinha conhecimento lá na época do classicismo, quando nós vimos ali os Lusíadas de Camões. Não vou ler os trechinhos, não, que eu vou enviar para vocês depois, tá? Uma outra epopeia, de 1781, escrita por Frei de Santa Rita Durão, foi a obra
Caramuru. É considerado um poema inferior ao Uruguai, mas, de certa forma, é também uma obra que retrata a ideia aí da epopeia. É um retrocesso do ponto de vista temático e estilístico, porque enquanto aqui no Uruguai nós temos toda uma preocupação em retratar algo novo, né, a luta dos portugueses e espanhóis contra índios e jesuítas, Caramuru retrata a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, eu não sei se vocês já assistiram um filme que passa quase todo dia na sessão da tarde, na Globo, Caramuru, a Invenção do Brasil, que ele é adaptado dessa obra, Caramuru. O escritor ali, que é o ator, desculpa, que é o Selton Mello, faz o Diogo Álvares, que é o Caramuru. Então, esse filme ele é inspirado nessa epopeia aqui. O livro ele narra as aventuras em partes históricas, em partes lendárias, do náufrago português Diogo Álvares Correia, chamado de Caramuru. E em meio às aventuras do protagonista, o autor aproveita para fazer uma longa descrição das qualidades da terra. Caramuru é a única obra de Frei de Santa Rita Durão, de feições camonianas, ou seja, ele se inspirou bastante em Os Lusíadas de Camões, tem grande importância histórica, graças ao sentimento nacionalista, em que ele resgata aqui, né, aquele sentimento lá de Cláudio Manuel da Costa, que vai inspirar gerações futuras, como nós veremos no romantismo. E o poema épico é construído em 10 cantos. O tema, ao invés de ser o descobrimento do Brasil, é o descobrimento da Bahia. Então, é a chegada dos portugueses à Bahia, né, ao litoral baiano. E ele vai demonstrar aí o descobrimento da Bahia. Então, ele faz toda uma adaptação, né? Ao invés de ser descoberto o Brasil, é descoberta a cidade da Bahia. Entretanto, a obra se torna épica por toda essa preocupação em se resgatar um acontecimento histórico e, a partir dali, se fazer uma paráfrase, né? Vamos dizer assim, até mesmo uma paródia daquele acontecimento histórico. Ok, pessoal, até aqui? Alguma pergunta, algum questionamento? Não? Então, olha só, o que nós temos para estudar sobre o arcadismo é exatamente isso aí. Lembrando que esses dois últimos escritores, eles estão ali num momento de transição, porque eles apenas produziram dentro do arcadismo, mas não produziram obras com características árcades. Eu pedi para que vocês estivessem respondendo às atividades das páginas 51, desculpa, 41, 43, 44, não é isso? Então, lá na página 41, nós temos um famoso poema de Cláudio Manuel da Costa. Eu vou só comentar o poema com vocês. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci. Ó, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna e um peito sem dureza. Amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me. Ele declara contra o meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temei que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Observem que nós temos aqui toda uma preocupação do poeta com a descrição da paisagem. Então, nós podemos dizer que há uma oposição presente nos dois últimos versos da primeira estrofe, que apresenta uma marca barroca, né? O contraste entre a dureza da penha, da pedra, e a suavidade do peito. É como se ele dissesse que a vida na cidade era dura, mas agora ele já vive uma vida mais suave. A gente percebe ali o desenvolvimento do jogo entre a rigidez e a candura, porque o tempo todo o poeta diz que agora ele está feliz vivendo no campo, antes não. A paisagem exterior das montanhas, a paisagem interior dos sentimentos, o Eurico evoca aí uma entidade de mitologia bastante comum na poesia Árcade, que é o deus do amor, o Cupido, apontado aí como responsável por superar a aspereza do coração. Então, torna-se uma pessoa melhor, mais feliz, mais animada, mais realizada quando em contato com a natureza. E o que nós consideramos como errado aqui é a letra C, porque o poema parte da descrição de uma paisagem totalmente estranha à região de Minas Gerais. Não. Há toda uma preocupação do poeta em descrever os campos, as belezas daquela região. Então, é um espaço altamente simbólico e real, em que o poeta utiliza para descrever, para apresentar sua paixão e seu amor pela terra. Então, a letra C é o que nós consideramos errado.
Como é possível caracterizar a visão sobre o amor presente na segunda estrofe do poema? A gente observa que o amor é associado a uma batalha, a ideia de sair da tristeza e tornar-se feliz, né? Render-se ali para sair da guerra para alcançar a paz. É como se a paz só fosse alcançada a partir do momento que você sai desse ambiente aí urbano. Então, o amor é apontado aí como uma batalha, é associado a essa ideia aí. Antes da gente concluir, lá na página 42, nós temos o poema Marília de Dirceu, em que o eu lírico de Dirceu dialoga com sua amada, né, a pastora Marília, sobre qual seria o semblante e o rosto do Cupido, que é o deus do amor. Então, é um poema bem longo, nós observamos ali a estrutura, né, que não são sonetos, mas são versos mais livres, em que o poeta o tempo todo conversa com a Marília e demonstra para ela como que seria perfeito, ideal se ela viesse com ele para o campo, para que ali juntos eles pudessem convencer o Deus Cupido a viver no meio deles. Ok? Eu estarei enviando para vocês a questão 7 também, que aparece mais à frente, nós já até lemos esse poema. Eu estarei enviando para vocês, daqui a pouquinho, esses slides com o gabarito de correção e com a aula que nós tivemos na semana passada e hoje. Ok, pessoal? Só um momentinho que eu estou encerrando a aula.